Boa noite. Os eleitores foram às urnas hoje escolher os prefeitos que vão administrar os 5.568 municípios brasileiros. Dia também de renovar as câmaras municipais. A disputa pelo voto mobilizou cerca de 15 mil candidatos a prefeito e 480 mil a vereador. Na maioria das cidades, a definição dos eleitos sai hoje. Em apenas 83 municípios com mais de 200 mil eleitores, pode haver um segundo turno de votação, desde que nenhum candidato a prefeito atinja a marca de 50% dos votos mais um. A TV Senado começa agora a discutir o resultado das eleições e os desafios que os administradores das cidades vão enfrentar. Para analisar o resultado das eleições e nos ajudar a compreender o impacto das escolhas feitas nos municípios, estamos recebendo no estúdio da TV Senado o historiador da UNB, Antônio José Barbosa, e o consultor legislativo do Senado, Carlos Alexandre Amorim. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Queria começar com uma pergunta, professor. Essa eleição municipal, de fato, como muitos analistas dizem, ela reflete uma lógica local, interesses locais dos eleitores, ou ela é influenciada pelo cenário nacional? Em apenas pouquíssimos municípios, exatamente os maiores, como é o caso de São Paulo, talvez o exemplo mais emblemático, as questões nacionais podem ter algum tipo de influência ou de impacto nesse processo eleitoral. Na maioria absoluta dos municípios brasileiros isso não acontece. Aliás, essa é uma tradição histórica que vem do século XVI. As eleições mais apaixonadas, aquelas que mexem efetivamente com o imaginário das pessoas, são as eleições locais. Desde a colônia, nós elegíamos as nossas câmaras municipais, que são os vereadores de hoje. Chegamos ao Império fazendo as eleições nas paróquias e chegamos à República. É nessas eleições municipais que o interesse mais direto da sociedade se faz presente. Os desafios são de quem mora ali, que vive ali, que precisa ter atendidas as suas demandas mais evidentes. Carlos Alexandre, nós temos 3 entes da federação: União, Estado e municípios. É mais difícil ser prefeito do que ser governador e presidente? Eu pergunto isso porque os prefeitos reclamam que as atribuições são responsabilidade deles, mas eles não têm controle sobre os recursos para fazer isso. É difícil ser prefeito? Certamente é a instância de governo mais sujeita a pressões e cobranças por parte da população. Tá? A relação de proximidade do prefeito para com as pessoas em geral é enorme. E por isso ele está mais sujeito a pressões. Eu não vou dizer a você que é o mais difícil, porque nós estamos aqui, em termos de ordem de grandeza, os municípios respondem por cerca de 16% dos gastos públicos, contra 25% dos estados e 57% do governo federal. Então, em termos numéricos, a participação dos municípios na provimento de serviços públicos acaba sendo modesto quando comparado com os estados e o governo federal. Mas se você pensa em termos de estar mais próximo da população, de estar mais atento às necessidades e às peculiaridades daquela localidade, com certeza os prefeitos são os mais sujeitos à pressão. Bom, então vamos ver quem serão os próximos prefeitos. Nós já vamos mostrar resultados da apuração dos votos na cidade de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Nós temos aí 41% das urnas apuradas, 11% das urnas apuradas apenas. Nós temos José Serra com 30% dos votos, Fernando Haddad do PT com 27,84%, Celso Russomano do PRB 22,60%. Professor, nós temos aí já um cenário que difere daquela tendência que as pesquisas vinham mostrando. Celso Russomano, que liderava pelas pesquisas com certa folga, está, por enquanto, a apuração lenta ainda, ficando fora do segundo turno. Por quê? Nesse momento, o que está se confirmando é a tradicional divisão eleitoral da maior cidade brasileira. Normalmente, o PT tem 1/3 do eleitorado na capital, em São Paulo, o que geraria em torno desses 30% que o Fernando Haddad possivelmente terá. O PSDB basicamente tem isso também, um pouquinho mais, e tem 1/3 de eleitores que vão se transformando, ou que vão se modificando ao longo das campanhas eleitorais. O que está acontecendo em São Paulo é uma prevalência absoluta do PSDB em todos esses anos, administrando o Estado e administrando a maior cidade do país. E é isso que está se configurando agora. No caso do Russomano, era... Porque
surgiu como um fenômeno. Exatamente, mas um fenômeno sem nenhuma substância, não é? Sem nada que o pudesse sustentar, a começar por uma estrutura partidária inexistente, numa cidade onde a estrutura partidária conta muito. Sim, porque inclusive a coligação menor, né? O PRB praticamente sozinho, né? Ele e PTB. Exatamente, e é uma figura midiática, quer dizer, Sim. o fato dele ter chegado àqueles índices nas pesquisas anteriores, no começo e meio da campanha eleitoral, se deve basicamente ao fato de ele ser uma pessoa conhecida pela televisão. Basicamente isso, mas ninguém sabia o que ele pensava, se é que pensava, o que ele propunha, como é que ele pretendia governar. E vai chegando um momento da campanha, numa cidade maior, como é o caso de São Paulo, em que essas questões começam a ter um peso muito grande, porque começam a ser apresentados na campanha. E uma cidade de complexa administração, né? Eu queria Exatamente. que o Carlos Alexandre pudesse falar para a gente, porque o orçamento da cidade de São Paulo é um orçamento muito grande, né? Com certeza. Que é o terceiro maior do país, né, Sim. Carlos Alexandre? E é um orçamento que, se você for olhar, é um orçamento equilibrado. Tá? Ele tem um déficit nominal pequeno, um superávit primário também pequeno, tem a controle os gastos públicos com o pessoal está sob controle, está em torno de 30% da receita corrente líquida, que é a medida escolhida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas ele tem um indicador muito preocupante, que é a questão do endividamento. São Paulo tem uma dívida muito alta, ele não está conseguindo cumprir as trajetórias de ajuste previstas no acordo de refinanciamento da dívida no final dos anos 90, e com um agravante de que a partir de 2016, cumprida essa fase de transição que está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal e na resolução do Senado, a partir de 2016 começam a incidir algumas sanções, como suspensão de transferências voluntárias. Então o prefeito que entrar agora em 2013 é um candidato natural à reeleição no período seguinte. E no período seguinte, ele poderá começar a encontrar restrições sérias no seu relacionamento com o governo federal, em função da Lei de Responsabilidade Fiscal e em função da resolução do Senado, que disciplina os limites de endividamento. Bom, nós já temos um prefeito eleito em capital. Vamos ver o resultado da apuração na cidade de Palmas, capital de Tocantins. Nós temos aí em Palmas 99,79% das urnas apuradas. O candidato Carlos Amasta, do PP, 49,64% dos votos. Marcelo Leles, do PV, 43,25%. Luana Ribeiro, do PR, 4,83%. E um dado muito interessante, gostaria que o professor Antônio Barbosa comentasse. É o primeiro estrangeiro a dirigir ou a administrar uma cidade brasileira. Esse Carlos Amasta é um colombiano, empresário que se estabeleceu no Tocantins. Isso indica alguma coisa, professor? Não sei. É um dado curioso. E na verdade, se indica alguma coisa, é o fato de o Brasil, tradicionalmente, ser um país muito aberto a recepcionar estrangeiros das mais variadas latitudes, das mais distintas culturas, né? E, na verdade, o Brasil está se acostumando tanto com a democracia representativa e com as eleições, que isso já não causa nenhum espanto. Já temos uma mulher numa sociedade historicamente masculina e machista chegar à presidência da República e agora um colombiano ao governo de uma capital de estado, que é exatamente Palmas, no Tocantins. Vamos ver como é que está a apuração agora no Rio de Janeiro. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral, temos 23,30% das urnas apuradas. Eduardo Paes, do PMDB, o prefeito, está por enquanto se reelegendo com 62,81%. Marcelo Freixo, do PSOL, 30,6%. Rodrigo Maia, do Democratas, 12,71%. Talvez esse seja o prefeito que vai se reeleger com mais facilidade. Provavelmente sim. Agora nós não sabemos, neste momento, de onde estão vindo fundamentalmente as urnas que estão sendo totalizadas. Mas é interessante observar que o Rodrigo Maia está com uma votação muito mais expressiva do que todas as pesquisas indicaram para ele. E no caso do prefeito Eduardo Paes, eu acho que, respondendo à sua pergunta com um exemplo concretíssimo, a primeira pergunta que você fez na abertura do programa, está aí um exemplo claro de que o eleitor do Rio de Janeiro foi para as urnas para votar num prefeito bem avaliado. Quer dizer, não é a questão nacional que está entrando em jogo no Rio de Janeiro, mas o fato de ele ser bem avaliado como administrador público. E bem avaliado como administrador, tem uma questão para o Carlos Alexandre, porque o Rio é uma cidade que vive um momento de muitas obras, muitas intervenções públicas, em função de Copa do Mundo, Olimpíada. Isso traz um reflexo na cidade, em termos de investimentos, e acaba gerando na população a sensação de que as coisas vão bem? Com certeza. Os compromissos assumidos estão dados.
Inclusive, o não cumprir a maior parte desses compromissos implica no risco de perder a oportunidade de sediar esses eventos. Então, a administração pública fluminense e a administração pública carioca estão obrigados realmente a demonstrar algum tipo de empenho para que esses eventos possam realmente ocorrer normalmente lá no Rio de Janeiro. Então, fatalmente, haverá uma elevação do nível de investimento e, fatalmente, você terá, com isso, algum tipo de benefício para a sociedade local. Bom, vamos ver o resultado da apuração por enquanto. Resultado parcial na cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Temos 12,80% das urnas apuradas, um percentual pequeno ainda. O prefeito Márcio Lacerda, do PSB, vai se reelegendo com 53,26% dos votos. Patrus Ananias, do PT, 40,50%. Maria da Consolação, do PSOL, em terceiro lugar, com 4,03%. Em Belo Horizonte, tínhamos a aliança PSB-PT, que se rompeu pouco antes da eleição, assim como em Recife também. O senhor avalia que isso foram questões locais ou nacionalmente poderia estar havendo algum estremecimento? Eu tenho a impressão que no caso de Belo Horizonte, e se confirmando, como eu acredito que vai a reeleição de Márcio Lacerda, nós estamos diante de uma situação concretíssima que difere muito do Rio de Janeiro. Se no caso do Rio de Janeiro a reeleição de Eduardo Paes é garantida ou é assegurada pela boa avaliação dele como prefeito, no caso de Belo Horizonte são dois aspectos que entram nesse jogo. Primeiro, a boa avaliação do prefeito Márcio. Isso me parece fora de dúvida. Mas o segundo aspecto é que, ao contrário do Rio, a nacionalização dessa campanha eleitoral também aconteceu. Não nos esqueçamos que a escolha de Patrus Ananias se deu depois de uma crise que rompe com a aliança do PT com o PSB. A presidenta Dilma Rousseff deixou muito claro que o seu candidato era Patrus Ananias. O presidente Lula jogou toda a sua força também na eleição de Belo Horizonte, tendo comparecido lá. E do outro lado, Aécio Neves procurando reiterar a sua posição de maior liderança política do estado de Minas Gerais, não apenas de Belo Horizonte, e potencial candidato à presidência da República pela oposição, pelo PSDB. Eu acho que isso está ficando muito claro na eleição de Belo Horizonte. Ou seja, se confirmando esse resultado, o senador Aécio Neves vai sair de lá como grande vitorioso. Nós já temos 829 prefeitos eleitos oficialmente, incluindo cidades do interior, e a segunda capital, onde já temos o resultado definitivo, é Vitória, capital do Espírito Santo. Vamos ver a apuração 100% já das urnas apuradas. Luciano Rezende, do PPS, 39,14%. Luiz Paulo Veloso, do PSDB, 36,69%. Irini Lopes, do PT, 18,41%. Aí, mais um resultado que contraria as últimas pesquisas. E não só, eu diria que a maior surpresa dessa eleição, embora a tendência nas duas últimas semanas indicasse isso, quer dizer, o candidato do PPS foi atropelando os seus adversários. E não nos esqueçamos que quando o processo eleitoral em Vitória se iniciou, ninguém, absolutamente ninguém, duvidava de que a vitória de Luiz Paulo, do PSDB, seria muito fácil, muito Sim, tranquila. Uma pessoa muito conhecida na muito cidade. Muito conhecida, respeitada, bem avaliada, inclusive. E, no entanto, foi isso que aconteceu. A campanha do PPS em Vitória foi uma campanha muito interessante, muito bonita e muito inteligente. E o resultado está aí. Vamos ver Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Já temos também resultados parciais do Tribunal Superior Eleitoral. 70% das urnas apuradas. O prefeito José Fortunati, do PDT, vai liderando com 65,40%. Manuela Dávila, do PCdoB, com 17,63%. Adão Vilaverde, do PT, 9,61%. Um quadro que não é definitivo, mas que parece irreversível também, né? É interessante que os três candidatos que estão à frente formam a base de apoio do governo, tanto federal quanto estadual. Mas é inegável que essa votação pífia do PT em Porto Alegre é uma das primeiras capitais em que o PT conseguiu chegar à prefeitura, ainda nos anos 1980. Tem o governo do Estado hoje? Tem o governo do Estado nas mãos. É algo que deve ser pensado por parte dos petistas. Algo de muito estranho aconteceu na política de Porto Alegre, capaz de esvaziar eleitoralmente o PT da maneira como aconteceu. Mas, apesar disso, uma política que ainda mantém ali a prevalência dos candidatos
de centro-esquerda. Fortunati do PDT, Manuela Dávila, PT, né? É uma cidade que tem essa característica. E é uma das regiões do país em que a herança do trabalhismo ainda se faz presente. Sim. E de maneira muito sólida, né? Afinal de contas, o trabalhismo, que teve uma importância capital na história brasileira a partir de 1945, teve as suas 3 maiores lideranças todas do Rio Grande do Sul. Aliás, eu costumo dizer que o cemitério de São Borja é a metáfora da crise do próprio trabalhismo, porque lá estão enterrados Getúlio, João Goulart e Leonel Brizola. Ok, daqui a pouco nós voltamos a analisar os resultados. Quase 140 milhões de eleitores estavam habilitados a votar neste domingo. Desde o início da manhã, o movimento foi grande nas sessões eleitorais de todo o país. Ivoneide saiu cedo de casa para votar, mas na cadeira de rodas teve problemas para chegar à sessão eleitoral. A acessibilidade foi minha primeira dificuldade, com muito degrau e pouca rampa. O Tribunal Superior Eleitoral criou um programa para facilitar o voto de pessoas com deficiência. O voto é para todos. Antes de ser uma obrigação, o voto é um direito a todos os cidadãos. Então, a Justiça Eleitoral quer garantir acessibilidade a todos, para que todos possam exercer com dignidade o seu direito, a sua obrigação de votar no dia da eleição. A votação mudou a rotina das cidades. Escolas abertas em pleno domingo para receber os eleitores. Panfletos espalhados nas ruas. Muito policiamento e os brasileiros prontos para votar. Na zona rural, as pessoas enfrentaram muita poeira e longas caminhadas. Em Lusiânia, a 200 quilômetros de Goiânia, a lei seca proibia a venda de bebidas alcoólicas. Mas neste bar, a regra não funcionou. A polícia também registrou casos de boca de urna. As ocorrências que estão ocorrendo aqui no município são crimes eleitorais, compra de votos, distribuição de panfletos, N de um candidato com outro. As eleições vão definir os prefeitos e vereadores de 5.568 cidades brasileiras. Foram 15 mil candidatos na disputa para prefeito e 480 mil para vereador. Araguainha, no Mato Grosso, é o município com o menor número de eleitores, 924. São Paulo é o maior, com mais de 8 milhões. A presidente Dilma Rousseff votou em Porto Alegre e ressaltou a importância das eleições. Muita gente no Brasil já nasceu na democracia, né? Mas tem uma quantidade de brasileiros que ainda se lembram do que é não ter o direito ao exercício do direito do voto. E eu queria dizer que hoje é um momento muito especial para o Brasil, porque mais uma vez nós reiteramos que esse país é uma democracia estável, com regras, com respeito aos direitos. Em São Paulo, 34 pessoas foram presas por crime eleitoral até o início da tarde. Entre elas, 4 candidatos a vereador. No Tocantins, o TRE pediu apoio do Exército para reforçar a segurança nos locais de votação. Em Santa Catarina, a polícia prendeu 60 pessoas por crime eleitoral. E em Brasília, o movimento foi de cidadãos que precisaram justificar o voto. É super tranquilo, rapidinho, acho que é mais rápido do que votar. Nem todos são obrigados a participar das eleições. O voto é opcional para analfabetos maiores de 70 anos e jovens entre 16 e 18 anos de idade. Dos 140 milhões de brasileiros registrados no Tribunal Superior Eleitoral, 20 milhões têm o voto facultativo, cerca de 15% do total. Seu Francisco tem 73 anos, mas ainda assim resolveu votar. Nunca falhei, tem 40 e tantos anos que eu voto aqui. O senhor acha que seu voto pode fazer a diferença? Aí, se Deus quiser, vai fazer, porque se fartar um, trepaia, né? Igual a gente, se fartou um braço, o outro não funciona. É isso aí, São Francisco. Nós continuamos o nosso giro pelos resultados do TSE. Agora vamos ver como está a apuração na cidade de Salvador, capital da Bahia. Salvador, uma eleição que também apresentava uma polarização aí entre democratas e PT. Vemos a ACM Neto, candidato do Democratas, com 41% dos votos apurados. Nelson Pellegrino, do PT, com 38,23%. Mário Kertz, do PMDB, com 9,51%. Temos 57% das urnas apuradas. Uma tendência grande de segundo turno aí também.
Quanto a isso não há dúvida, mas a persistir esses resultados que estamos vendo, mais um erro das pesquisas. Sim. Porque todas elas davam uma significativa vantagem de 4, 5, 6 pontos para o candidato do PT. Inclusive a pesquisa de boca de urna. Exatamente. E nós já passamos da metade da apuração e o que se vê é o contrário. A CM Neto do DEM está na frente. Pô, nós estamos mostrando resultado de capitais, Carlos Alexandre, mas os pequenos municípios, hoje, eles vivem basicamente de recursos do Fundo de Participação dos municípios. Isso tornaria mais difícil administrar um pequeno município do que uma capital? Eu entendo que não. Entendo que o que nós observamos é que, em termos per capita, os municípios com menos de 50 mil habitantes são os municípios que têm mais recursos do que os municípios que têm mais 50 mil. Mesmo dependendo do Fundo de Participação. Eles realmente, a dependência deles em relação ao FPM é muito grande. O FPM, em alguns casos, chega a responder por 90% do orçamento local. Mas eles têm, esses municípios muito pequenos, eles recebem uma quantidade de dinheiro muito desproporcional em relação ao tamanho da população. Uhum. Então, as cidades médias costumam ser as grandes prejudicadas. Porque você tem os municípios pequenos recebendo muito dinheiro do FPM, você tem os municípios como as capitais com uma capacidade de arrecadação relativamente grande, e você tem as cidades médias que ficam assim um pouco pressionadas. Elas não têm a capacidade de arrecadação das capitais e não têm o aporte de recursos tão generoso como tem as cidades pequenas. Então nós temos uma classe média também aí entre os com municípios. certeza. São as grandes prejudicadas. Vamos ver agora os resultados na cidade de Recife, capital de Pernambuco, uma eleição também